Será que as fêmeas conseguem produzir filhotes sem machos? Você já ouviu falar da ginogênese, um tipo de reprodução que não precisa do DNA paterno? No vídeo de hoje, nós vamos conhecer os custos e os desafios das espécies que não têm machos, somente fêmeas. Eu sou o Jordan e este é o canal Eterna Busca. Sejam bem-vindos e não se esqueçam de já deixar o like para vocês não esquecerem depois. E caso não sejam inscritos aqui ainda, se inscrevam para conhecerem todos os nossos conteúdos relacionados ao comportamento humano, ao comportamento animal e a curiosidades em gerais da biologia. A partenogênese ela é o processo no qual as fêmeas conseguem produzir filhotes sem um macho. As fêmeas assexuais, elas têm uma vantagem intrínseca sobre as fêmeas sexuais. Elas não precisam produzir filhos do sexo masculino, ou seja, elas não pagam o preço do macho. Relacionados a essa questão do preço do macho, o impacto que isso tem, nós já abordamos essa temática no nosso vídeo introdutório do porquê nós fazemos sexos. Então eu vou deixar linkado aqui nos cards para vocês conferirem depois que assistirem esse vídeo. Mas basicamente, o macho, ele é exigido um custo metabólico alto para a produção dele. A partenogênese natural ela ocorre em várias espécies, como nós descrevemos no nosso vídeo sobre a ratinha caguia, que eu também deixarei linkado nos cards para vocês poderem conferir. E sobre o vídeo da ratinha caguia, vale muito a pena vocês conferirem também depois, porque lá eu explico muito sobre essa ratinha que é filha de duas mães e todos os mecanismos relacionados à partenogênese. A partenogênese ela pode ser espontânea ou então ela pode ser induzida pelo esperma. Esse processo partenogenético, que depende do esperma, ele é chamado de pseudogamia ou ginogênese. Na ginogênese, o espermatozoide serve apenas para desencadear a embriogênese. A contribuição adicional que o espermatozoide teria do seu cromossomo está ausente. A ginogênese ela difere da reprodução sexual porque o genoma feminino ele é transmitido inalterado. Ela é semelhante à reprodução sexual porque ela também requer machos. Porém, para essas espécies que são unissexuais dependentes do esperma, isso significa que eles precisam usar esperma de um macho heteroespecífico. Esse heteroespecífico é de uma outra espécie, tendo em vista que nessas espécies só existem fêmeas. Devido a essa dependência fisiológica, a ginogênese tem sido chamada de parasitismo espermático. Os ginógenos eles são modelos interessantes porque eles combinam os traços desvantajosos tanto da sexualidade quanto da assexualidade. Compreender como é que os ginógenos evoluem é especialmente revelador. E para saber mais das vantagens e desvantagens da reprodução sexuada, confira o nosso vídeo, na qual eu explico, nosso vídeo anterior, na qual eu explico mais sobre esses pontos sobre a reprodução. Quais as vantagens, quais as desvantagens de se fazer sexo. Um vídeo também muito legal, então não deixem de conferir. A dependência espermática ela tem duas consequências principais. Primeiro, ela fornece um mecanismo para que parte do DNA paterno seja englobado no DNA materno, nos DNA dos ginógenos. Porque, ocasionalmente, pode ocorrer falhas no processo e partes do DNA paterno podem ser englobadas. E os ginógenos, eles também não podem competir ecologicamente com seus hospedeiros de esperma. Elas não podem oferecer uma competição direta, porque senão se ela prejudicar a espécie que ela precisa, estará prejudicando a si mesma. A sua dependência fisiológica dos espermatozoides leva a interações comportamentais e também ecológicas, tanto com machos quanto com fêmeas da espécie que ela está tendo contato, que ela precisa, que ela parasita. A necessidade dos espermatozoides de desencadear a embriogênese resulta em uma associação íntima de óvulos e espermatozoides de uma outra espécie. O resultado disso acaba sendo que, às vezes, parte desse DNA paterno acaba sendo englobado nessa espécie ginogênica. E essa inclusão do genoma, às vezes até do genoma completo do espermatozoide, leva ao que é chamado de linhagens triploides. Normalmente, como vocês podem ver nessa imagem, as células são 2N, ou depende de cada espécie, Ela tem um número de ploidia
que é esse número que se refere aos pares de cromossomos homólogos, típico de cada espécie. Suponhamos aqui nesse exemplo, ela é 2N. No caso dos ginogênicos, o processo da meiose ele não vai acontecer. Então o seu óvulo ele não vai ser N no final, como está sendo mostrado na imagem. No final, ela vai continuar como se tivesse sofrido uma mitose e ela vai continuar 2N. Se esse óvulo ele entra em contato com o espermatozoide, que é N, que é no caso da imagem, o que vai resultar em um indivíduo que é 3N. E no caso das salamandras, do gênero Ambistoma, elas podem chegar a ter até mesmo 5N, envolvendo várias espécies nesse processo de hibridação. Porque cada vez que um genoma completo de uma espécie é englobado, aumenta-se um N daquela espécie. A genogênese ela ocorre em vários táxons. Os genogênicos eles não são espécie, não podem ser considerados uma espécie nesse sentido do conceito do que seria uma bioespécie, o que acaba levando a dificuldades na taxonomia. Isso acontece, por um lado, porque eles não se reproduzem sexualmente nesse conceito que nós teríamos, né, de troca de genes. Por outro lado, eles são geralmente morfologicamente, ecologicamente e geneticamente distintos dessas espécies nas quais elas estão interagindo sexualmente. Um exemplo de uma espécie de peixes na qual isso acontece é no caso do dojo, o Misgurnus anglicaudatus. A ginogênese ela está ausente em alguns grupos principais de vertebrados, como é o caso de nós mamíferos. Pensa-se que a impressão genômica, que é um processo epigenético responsável pelas diferenças nos cromossomos, na expressão dos cromossomos paternos e maternos, vai desempenhar um papel nessa ausência de partenogênese da ginogênese em nós mamíferos. Tal como eu já falei mais sobre esse papel da epigenética no nosso vídeo sobre a ratinha Kaguya, que vocês podem conferir logo em seguida a assistir esse vídeo, para vocês entenderem mais sobre como as diferenças na expressão do gene materno e do gene paterno vai resultar na formação do embrião. A maioria dos vertebrados que são ginogenéticos, ela é de origem híbrida. E uma consequência importante de se ter uma origem híbrida é que essas espécies elas começam com uma heterozigosidade extremamente alta. E, portanto, elas são frequentemente chamadas de F1 congeladas, como é esse exemplo que nós estávamos dando antes, de que quando ela engloba um cromossomo, um DNA inteiro de uma outra espécie que ela não tinha contato, ela deixa de ser 2N, passa a ser 3N, ela pode passar a ser 4N, 5N, como nos casos das salamandras. O exemplo de uma espécie hibridada é o caso da mole da Amazônia, que é um peixe, né, a Poecilia formosa. Essa espécie ela seria fruto de uma hibridação entre 3 espécies, a Poecilia xenopes, a Poecilia latipina e a Poecilia mexicana, que doaram seus cromossomos para a formação do mole da Amazônia. Essas são as espécies que o mole precisa do esperma para poder reproduzir. E ocasionalmente ela acaba englobando pedaços do DNA dessas espécies. Para os ginógenos de origem híbrida, geralmente é assumido que eles adquirem todas as características típicas de um ginógeno de uma só vez. Com isso, acabam surgindo 2 cenários para explicar essa origem híbrida. O primeiro cenário é que tudo aconteceria num único passo. Aqui, nesse cenário, múltiplas mudanças evolutivas acontecem ao mesmo tempo. Acaba acontecendo a interrupção da meiose, há também o descarte do segundo sexo, né, que seria o macho, entre outras características. Embora esse seja o cenário que pareça ser o mais aceito, não está ainda claro como é que essa mudança tão complexa pode acontecer, né, da perda da meiose, da perda de um outro sexo na espécie. O outro caso que seria possível é o chamado que essa situação toda ocorreria em várias etapas. Primeiro, né, uma F1, uma primeira geração sexual seria formada, e quando houvesse uma proporção de sexo que tendesse fortemente para fêmeas, a evolução acabaria levando à perda dos machos, favorecendo a prevalência das fêmeas,
e com isso fazendo com que a espécie tornasse unissexual. Podemos perceber o quão complexos são os processos evolutivos, e nem sempre a evolução caminha numa total otimização. Afinal de contas, uma espécie que combina as desvantagens da reprodução sexuada e também as desvantagens da reprodução assexuada parece ser um beco evolutivo sem saída. Mas essas espécies permanecem aí, vivinhas da Silva. Por isso, é muito interessante vocês compartilharem esse vídeo com as pessoas que costumam pensar que a evolução sempre caminha num sentido de sempre estar otimizando as coisas, né? É interessante trazer essa informação para mais pessoas. E deixa aqui nos comentários também se vocês já imaginavam ou se vocês conheciam essas espécies ginogênicas que não precisam do DNA paterno para poderem gerar os seus próprios filhotes. E também, caso não seja inscrito ainda, se inscrevam para não perder os nossos próximos vídeos que saem aqui no nosso canal, abordando muito mais temas sobre comportamento humano, animal, sobre outras curiosidades da botânica, da genética. E eu espero vocês no nosso próximo vídeo e até mais!